Olá amigos otakus, breve resumo do que aconteceu de mais importante neste 16 de Fevereiro. O que é que nós temos? Vamos começar aqui por Dragon Ball, em particular pelo especial de Bardock, basicamente a história do pai do Goku, uma história que não foi criada pelo Akira Toriyama, o criador do mangá, mas que depois passou a ser canónica porque ele gostou mesmo muito da história que foi criada. Este especial, como nós escrevemos aqui, foi um especial que foi exibido entre o episódio 63 e 64 de Dragon Ball Z, um especial que foi criado na altura em que Dragon Ball e Dragon Ball Z estava a explodir fora do Japão, no Ocidente, Portugal, Brasil, toda a gente super interessada em Dragon Ball. Foi criado este especial aqui à volta do pai do Goku, e o Akira Toriyama, quando viu, ele foi muito sincero e disse que chorou com a história que foi mostrada neste especial então de Dragon Ball Z. Ele falou numa entrevista: aquele especial foi bom, chorei, como conseguiram fazer uma história muito melhor que o mangá original. Esta história foi criada pelo Takao Koyama, que ele ficou muito contente quando depois viu que o criador de Dragon Ball gostou da história, gostou do especial, e depois resolveu assumir aquilo como se fosse uma história canónica e como se fizesse parte oficial da história de Dragon Ball, e ele ficou admirado. E o próprio Akira Toriyama depois disse que utilizou, porque queria mesmo utilizar a história do Bardock, criada então pelo Koyama, e que a última cena foi muito dramática, muito triste. Não sei se algum de vocês já viu este especial, o Dragon Ball Z, o pai do Goku. Se vocês viram, escrevam aí nos comentários, tal como ao criador de Dragon Ball também vos apareceu aquele suor nos olhos, ou nem por isso. Uma coisa certa, é uma história bem dramática. Depois, o que é que nós temos? A Amazon adiou novamente, a terceira vez, o seu New World. Parece que aqui o pessoal dos Amazon Game Studios não anda assim com grande sorte nos jogos que andam a lançar. Este jogo já era para ser lançado mais ou menos nesta altura, lá para maio do ano passado, foi adiado para agosto, foi adiado para esta primavera, e eles dizem agora que, ok, vamos adiar isto para o dia 31 de agosto, ou seja, mais de um ano depois do que estava inicialmente previsto. Os trailers, a coisa parece estar muito bem conseguida, parece uma espécie de um mundo de fantasia com uma espécie de uma maldição aqui atrás. Lá está, um jogo massivo, online, multiplayer, muito curioso para ver o que é que vai ser aqui destes Amazon Game Studios, que andam aqui a lutar para conseguirem criar um grande hit e mostrarem o que valem. Só para vos ler aqui, para o pessoal que não conhece este New World, um jogo baseado em equipa, jogador contra jogador e sobrevivência, com elementos de exploração e expansão. A história acontece numa ilha sobrenatural fictícia de Aeternum, no século XVII, onde os jogadores enfrentarão uma força humanoide maligna mutada por uma força conhecida como corrupção. Vamos lá ver se este player versus player vai ser assim tão enfatizado, ou nem por isso. Eu sou daquele tipo de jogadores que gosta mais, neste tipo de jogos, de viver o lore do que propriamente lutar contra outros jogadores e por aí fora. Uma coisa é cooperar contra o ambiente, outra coisa é jogador contra jogador. Nunca fui muito fã neste tipo de jogos, player versus player. Sempre tem mais de viver a história, e se puder viver essa história acompanhado com outros jogadores, melhor. Depois, o que é que nós temos? Knights of Sidonia. Algum de vocês viu Knights of Sidonia? Um dos poucos animes que eu até simpatizei com o CG. Simpatizei, como quem diz. Tolerei o CG. Lá está, uma obra de ficção científica. Acho que o CG se encaixa um bocadinho melhor. Se vocês não viram, vejam Knights of Sidonia. Muito épico. Tivemos agora a confirmação que dia 14 de maio vamos ter então um filme anime. Um filme que vai seguir um caminho diferente do mangá, por isso, se vocês leram o mangá, convém verem este filme anime, porque a história vai divergir. Temos em confirmação então que vai durar 1h50, por isso, muito Knights of Sidonia para o pessoal. Temos adições aqui ao elenco. A história, como nós escrevemos aqui, vai ser supervisionada pelo autor do mangá. E se for ler aqui só muito brevemente, para o pessoal que nunca viu Knights of Sidonia,
A história desenrola-se após os humanos terem fugido da Terra devido a uma devastadora invasão de criaturas alienígenas chamada Gauna. Os humanos fugiram para o espaço em naves gigantes, mas os Gauna continuam a persegui-los. A cultura humana continua a evoluir e as pessoas lutam contra os Gauna com mechas chamados Morito. Um jovem chamado Nagat treina para pilotar esses mechas a bordo da nave Sidónia e defender a sua população dos ataques dos Gauna. A história começa de uma maneira assim um tanto ou quanto clichê, da maneira como ele acaba por lutar contra eles. Se não viram o anime, vejam, se tal como eu gostam de ficção científica. Knights of Sidonia é excelente nesse aspecto, da parte da exploração espacial e por aí fora. Claro está, depois temos aqui alguns elementos CG, como vocês veem aqui. Nas naves, ok, elementos orgânicos, monstros, personagens animados por CG, aí é que a coisa começa um bocadinho a destoar, mas o CG não me parece nada mal deste filme anime de Knights of Sidonia. A única desvantagem é que isto... Será que já tenho aqui o local onde vai estrear? Ainda não. Não sei se isto vai se estrear por stream. Se for por stream é épico. Podemos ver logo. Se for nos cinemas, só daqui a meio ano é que vamos conseguir ver o filme em qualidade decente. Depois, uma breve menção. O governo japonês continua a iniciativa deles contra a pirataria e desta vez recrutaram alguns nomes de peso. Isto é uma iniciativa que já tinha começado anteriormente. No dia 1 de janeiro deste ano começou a nova fase, a nova lei para proteger os direitos autorais no Japão. Houve muita confusão na altura. Pessoal a pensar que se podíamos mostrar as capas dos mangás, não podíamos. Aqui no Otaku PT não tivemos qualquer problema com as novas diretrizes então da lei japonesa para proteger as obras. Não recebemos nenhum aviso, nem nada assim do género. Também, plataforma noticiosa, em princípio não devemos ter assim grande problema. Então temos aqui adições de peso a esta iniciativa. Esta iniciativa, para parar a pirataria, basicamente recruta mangakas para nas suas obras sensibilizarem as pessoas contra a pirataria de mangá. E hoje ficamos a saber que a esta iniciativa se juntaram os autores de Slam Dunk, a autora de Kimetsu no Yaiba, o autor de My Hero Academia, o autor de Gintama, o autor de Kingdom, o autor de Attack on Titan, as Clamp, muita gente que se juntou. Vocês podem consultar aqui a lista e vão ser mangakas que vão participar em atividades, em eventos para promover a consciencialização das pessoas contra a pirataria, para elas ganharem uma certa consciência, para não consumirem artigos pirata, neste caso o mangá, sendo que no nosso caso muitas vezes é difícil, porque existem muitos mangás que aqui no Ocidente temos às vezes dificuldade em ter acesso a eles, só por via pirata. Vocês escrevam aí nos comentários o que é que acham desta temática, mas acaba sempre por ser difícil online, digitalmente. Começámos a ter algumas soluções. Definitivamente na leitura do mangá digital as coisas estão a melhorar. Na parte física, e aqui mais no caso de Portugal, nós temos uma editora literalmente a lançar mangá e temos muita dificuldade em aceder a qualquer tipo de mangá, a não ser em inglês, e assim temos que importar aqui para Portugal os mangás. O pessoal no Brasil está ligeiramente melhor, tem uma oferta muito maior, tem pelo menos 3, 4 editoras de mangá a trabalhar à série. Nós aqui só temos a devir. Depois, falei com vocês ontem sobre isto, World Finest Assassin, esta novel que vai ser adaptada então para uma série anime. Uma novel que é do mesmo autor do Hideo Healer, do polémico Hideo Healer, que até foi banido não, mas recusaram-se a exibir aquilo na Alemanha, e subitamente as vendas dos DVDs e dos Blu-rays disto na Alemanha dispararam, as pré-encomendas, e temos esta novel dele que vai ser então adaptada para uma série anime, mas ele acabou por no seu Twitter revelar que ok, isto vai ser adaptado para ser anime, mas isto vai ser original. Vamos ter aqui conteúdo original. Isto vai ser como se fosse um reinício da história. Por isso, se vocês acompanham a novel e a adaptação para mangá,
deste The World's Finest Assassin. Convém se calhar verem a série anime porque a coisa vai ser diferente. O que é que ele escreveu no Twitter dele? A adaptação anime de Seiki Sako no Ansatsusha foi aprovada. Para melhorar a qualidade do projeto, gostaria de pedir ao diretor para recrutar pessoas talentosas. Aqui a fazer o pedido especial. Eu realmente espero que o produto final atenda ao meu ideal de aristocrata sombrio. Além disso, para esta produção optou-se por não pegar diretamente no conteúdo da novel e adaptá-la à animação, mas sim ir mais fundo na obra, que será desconstruída e recriada. Existem muitas pontas soltas, mas esta é uma oportunidade de consertar a história. Eu estou a supervisionar tudo, assim podem ter certeza de que será uma adaptação fiel ao conceito original. Ou seja, ele avisa aqui já, ok, a história vai ser diferente, para vocês depois não virem aqui protestar quando a série anime estrear, mas atenção que eu vou estar a supervisionar a história, o que significa que isto vai estar fiel ao meu conceito original. Vou só ler aqui brevemente a descrição, a sinopse da nova, para vocês ficarem mais ou menos a saber o que vão contar. O maior assassino da Terra só sabia viver como uma ferramenta para os seus patrões, até que eles pararam de permitir que ele vivesse. Renascido pela graça de uma deusa no mundo de espadas e feitiçaria, ele tem a oportunidade de fazer as coisas de forma diferente desta vez. Mas há um problema. E o problema é isto ser uma série anime Isekai, como vocês já se aperceberam. Eles têm que eliminar um herói super poderoso que trará o fim do mundo, a menos que ele seja parado. Agora é conhecido como Loth, grande nome muito esquisito, o mestre assassino certamente tem as mãos ocupadas, principalmente devido a todas as lindas meninas constantemente ao seu redor. Ok, um Isekai com harém. Começa a ficar um bocadinho desmotivado para isto, pessoal. Luke, deve ser assim que se pronuncia o nome dele. O Luke pode ter sido um assassino incomparável, mas como ele se sairá contra inimigos com magia poderosa. Esta parte do harém é que me preocupou aqui um bocadinho mais. Isekai, já não vou muito à bola com Isekai. Isekai com harém... é bom que eles lancem um trailer que me convença e tenham um staff muito bom. Caso contrário, sou sincero, não fiquei assim muito interessado nisto. Uma breve menção para o mangá de Attack on Titan, que ultrapassou as 104 milhões de cópias. O mangá de Attack on Titan que está a aproximar-se então do seu final. O último volume vai ser publicado dia 9 de junho, o volume 34. Vai ser encerrado aqui, finalmente, a história de um dos mangás que eu acho que marcou quase uma geração. Muito épico. A adaptação para a série anime, eu estou a gostar muito de ver a história. Eu estou a seguir a história pela série anime, não pelo mangá, por isso é um bocado uma incógnita o que vai acontecer para a frente, para mim. Todos os episódios, um bocadinho mais da história, um bocadinho mais do puzzle aqui a encaixar-se. O Hajime Sayama acho que criou aqui uma história épica, lá está, o público soube reconhecer isso. 104 milhões de cópias é muita, muita coisa. Netflix revela o teaser trailer de Pacific Rim The Black. Isto vai estrear dia 4 de março. Uma série anime do universo de Pacific Rim, animada pela Polygon Pictures, que nós já vimos aqui há bocadinho o Knights of Sidonia, o filme. Ou seja, vai ter CG. A história, então, baseada em Batalha do Pacífico, Pacific Rim, vai seguir dois irmãos, um adolescente idealista e a sua irmã mais nova, ingênua, que são forçados a pilotar um Jaeger abandonado numa paisagem hostil, numa tentativa desesperada de encontrar os seus pais desaparecidos. Vamos só ver aqui o teaser trailer muito brevemente. Lá está, os Jaegers animados com CG até podem resultar. A minha grande dúvida vai sempre a animação dos personagens. Acho que acaba sempre por infantilizar um bocado a animação. É um teaser trailer. Em termos de ambiente, lá está. Quando eles não utilizam o CG ou utilizam o CG para fazer backgrounds, a coisa tem bom aspecto. O problema é quando passam para a parte da animação e quebra, para mim, pelo menos quebra-me aqui um bocadinho a imersão. Por falar em imersão, Evangelion 3.0 mais 1.0, sabemos agora, se calhar com mais precisão, quanto tempo é que vai durar este filme.
anime. Houve aqui grandes polémicas, pessoal a tirar números astronómicos do tempo de duração deste filme. E temos agora, pela agência que classifica os filmes anime no Japão, que brevemente no site deles colocaram que Evangelion 3.0 mais 1.0 vai ter 145 minutos, ou seja, 2 horas e 34 de minutos. Eles colocaram essa informação e depois removeram-na do seu site, mas já era tarde demais. A internet já tinha tirado screenshots e nada desaparece na internet, por isso quase certeza que esta informação estará correta. 2 horas e 34, o que é bastante. O filme foi classificado como G, para toda a gente. Tem exatamente a mesma classificação dos filmes anteriores de Evangelion, que para já não tem data. Era para estrear no início deste ano. Evangelion parece que traz a pandemia com eles. E infelizmente acabou por ser adiado. Desta vez o filme já está completo. Eles só estão à espera da altura ideal para estrear nos cinemas japoneses o filme de Evangelion. E eu concordo aqui um bocadinho. Eu acho que Evangelion, isto vai ser um encerrar de uma franquia. Eu acho que o filme deve estrear numa altura em que toda a gente possa, sem receio, ir ao cinema apreciar. Por isso não fico muito chateado. Quem já esperou tanto de anos por este último filme de Evangelion, acho que também pode esperar muitos meses para depois estrear com toda a sua glória, fazer-se uma grande festa, estrear-se nos cinemas e muita gente poder ir aos cinemas ver então o encerramento da história de Neo Genesis Evangelion. E para terminar, a Production IG que diz que quer concentrar-se em animes que resultem no Ocidente. E isto para mim, e depois quero saber a vossa opinião nos comentários, é um pau de dois bicos. Porque o que torna um bocado o anime o que é o anime e porque é que eu gosto de anime é um bocadinho ser baseado na cultura japonesa, ter aquelas particularidades mesmo do anime. Production IG está aqui à procura, como qualquer empresa, à procura do maior resultado financeiro e claramente começa a olhar para o mercado chinês, ocidental, plataformas de streaming, Netflix, Amazon e por aí fora. E basicamente aqui o vice-presidente da Production IG diz que ok, eles têm que começar a fazer animes a pensar no público ocidental. O meu problema é que se há coisa que o público ocidental se tornou especialista, foi em criar dramas. Claramente. E o próprio Twitter transformou-se ali numa pequena bolhinha de hate a destilar, sempre à procura de uma polémica nova para impular e por aí fora. E o que nós vemos muitas vezes é estas companhias a pensar, estas companhias japonesas, cultura japonesa, o que resulta no Japão muitas vezes não resulta aqui no Ocidente, e a pensar, ok, vamos ver o que é que resulta no Ocidente. O que é que a maior parte do pessoal vê aqui no Ocidente? Conan. Seria naqueles animes mais adultos e por aí fora. Por isso, o que eu tenho receio é que eles, ao pensarem em fazer animes para o Ocidente, comecem a desviar-se muito do que é o anime, da essência do anime, produzir aquele típico anime mais para o jovem, numa onda de shonen e por aí fora, começarem a deixar de lado se calhar aqueles animes um bocadinho mais emocionais, ficção científica, que já há poucos, começam a ver poucos e por aí fora, e comecem só a focar-se, ok, se o público ocidental gosta disto, vamos fazer isto, e comecem cada vez mais a autocensurarem-se, a pensar, ok, se fizermos isto com este personagem, se calhar isto no Ocidente vai provocar problemas. Aqui no Japão podíamos fazer isso normalmente, mas no Ocidente eles vão encarar isto como uma afronta. Todos nós sabemos e vemos online aqueles guerreiros da justiça a criarem problemas por tudo e por mais alguma coisa, e as companhias japonesas, lá está, como a típica personalidade japonesa, muito sensíveis ao que pensam deles e por aí fora, e é sempre aquele problema. Por isso gostava muito de ver estas companhias a crescer, a pensar no Ocidente, mas por outro lado tenho receio que essa ocidentalização do anime acabe por transformar o anime, e daqui a uns anos nós olhamos para o anime e já não tem aquela magia especial que nós reconhecemos das animações japonesas. Isso preocupa-me um bocadinho. Deixem em baixo nos comentários qual é a vossa opinião. Pessoal, eu no resumo do que aconteceu
neste dia. Como sempre, não se esqueçam de ajudar, dar aquele like épico. E se não fizeram, subscrever este nosso canal de YouTube, onde nós falamos com vocês sobre anime, mangá e videojogos. Um forte abraço, até a próxima.